Oi pessoal! Hoje a gente vai fazer uma resenha um pouquinho diferente aqui no canal. Eu não estou sozinha, mas acho que vocês já tinham notado isso. Nós vamos resenhar sobre um mangá, primeiro vídeo de mangá da Abstração Coletiva. E para isso eu chamei o André. E aí pessoal? Ele entende pra caramba de mangás, então ele vai me ajudar um pouco, porque eu não li tanto assim, então eu preciso de uma força. Você é um expert, mas eu só li bastante. E para começar, falando de mangás, com chave de ouro, a gente escolheu simplesmente o meu mangá favorito da vida, que é Fullmetal Alchemist, essa obra do coração que eu quero muito que vocês conheçam. E um motivo legal pra gente estar falando sobre Fullmetal é que ele vai ser relançado. Primeira vez que Fullmetal foi lançado no Brasil foi em 2007 pela JBC. E agora em julho eles vão lançar novamente, então se você se interessar pela história, curtir, dá pra comprar, dá pra acompanhar mensalmente nas bancas. O mangá foi publicado pela primeira vez no Japão entre 2001 e 2009, em 27 edições. Era publicação mensal pela revista Monthly Shonen Gangan. A autora foi roteirizado e desenhado pela Hiromu Arakawa. Que é uma mulher? Que é uma mulher. Que não é comum mangás shonen, que é um gênero voltado para o público masculino, ser desenhado por uma mulher. Talvez seja por isso que seja tão bom. Falar um pouquinho sobre a história, né? Sobre o que fala Fullmetal Alchemist. A história gira em torno de dois irmãos, o Edward e o Alphonse Elric, e são dois irmãos alquimistas. No universo de Fullmetal, a alquimia ela substituiu a ciência. Então, os alquimistas são cientistas da época, né? Eles estudam química, física, matemática, engenharia, um pouquinho de cada coisa. Isso geralmente foge um pouco da característica do mangá shonen mesmo, que é aquele de luta. Porque geralmente no mangá shonen você tem aquelas lutas, assim, o personagem principal ele malha, ou então ele já tem algum dom pré-definido, que ele é muito bom, muito forte, não sei. Só que nesse aqui, eles começam crianças e vão estudando e conseguem ficar bom pelo estudo, né? Foge um pouco do padrão. Isso é muito legal, Eles até têm que superar os limites, né? Tem essa caminhada, mas é através de livros. Eles precisam ler, estudar. E esses dois irmãos, eles são novinhos, são crianças e eles são alquimistas muito bons. Eles são muito habilidosos, né? Eles treinam desde pequenininho. Só que aí um dia algo ruim acontece e eles entram na bad. A mãe deles morre. E aí qual é a brilhante ideia dos irmãos Elric? Vamos usar a alquimia para ressuscitar a nossa mãe. Eles tentam ressuscitar a mãe. Péssima ideia, nunca façam isso. A literatura e os mangás já nos ensinaram que isso sempre acaba mal. Não tentem ressuscitar as pessoas. Eles tentam e dá muito errado. Bom, no processo alquímico, o Edward, que é o irmão mais velho, ele perde um braço e uma perna, e o Alphonse, ele perde o corpo inteiro. A alma dele fica vagando, sem nada, sem nenhum objeto para se fixar. E aí o irmão dele fixa a alma do Alphonse numa armadura vazia. Então por isso que ele tem essa aparência tão incomum, né? Ele é uma armadura vazia vagando por aí. Eles tentam quebrar um tabu na história, que é a transmutação humana. Aliás, acho legal falar um pouquinho das regras da alquimia, né? Como é que a alquimia funciona nesse mundo. Então ela tem 3 processos. O primeiro é de compreensão, eles precisam entender do que é feito aquele objeto, né? Qual é a matéria. O segundo é de decomposição e o terceiro é de transformação. Eles conseguem pegar aquele objeto e transformar em algo equivalente. Então, por exemplo, eles conseguem transformar chumbo em ouro, né? Eles conseguem pegar um metal e transformar em algum outro metal. Eles não conseguem transformar água em ouro, por exemplo, porque são objetos de materiais, de substâncias muito diferentes. Então essa é a regra da alquimia. Para você conseguir algo, você tem que dar algo de valor equivalente em troca. No caso, eles queriam ressuscitar a mãe deles. Apesar deles conseguirem toda a composição física do corpo, a alma da mãe para trazer de volta, a própria ciência quis alguma coisa de volta ali naquele momento. E eles não tiveram o que dar em troca pela alma da mãe deles. Isso é lindo. Tipo, a mãe deles é tão preciosa que não existe nada que eles possam dar em troca de valor equivalente. Então é impossível ressuscitar a mãe deles. Dá tudo errado, eles perdem partes dos seus corpos e a partir daí eles vão iniciar uma jornada, né, pelo reino inteiro, lá pelo país, em busca de um objeto chamado Pedra Filosofal. Os fãs de Harry Potter sabem o que é isso, né? Que é um objeto que é capaz de ajudá-los a ampliar os poderes deles
para que eles obtenham novamente os seus corpos originais. Mas assim, a gente contou só um pouquinho da história, porque essa história vai ficando bem mais complexa do que isso. Inicialmente ela só envolve esses dois irmãos, aí essa turminha do barulho, mas de repente eles descobrem que tem muito mais gente atrás dessa tal dessa pedra filosofal. Qualquer alquimista está atrás da pedra. Mas não só isso, né? Tem gente do governo, do exército. Porque é um artefato muito poderoso na história. Muito valioso, né? Personagens, é o que eu mais gosto em Fullmetal. Todos os personagens aqui são incríveis. Primeiro, são muitos personagens. Todo mangá tem um novo. E cada um desses personagens tem o seu próprio arco dramático, assim, ele tem o seu passado. Outra coisa que eu acho muito legal nos personagens é que a história desses personagens ela não é tão maniqueísta como a gente poderia pensar. E eu não estou falando de mangás porque eu não conheço tantos mangás assim, eu li muito pouco. Mas falando especificamente sobre histórias mais voltadas para um público juvenil, assim. É muito comum que os personagens sejam mais planos. Então você tem bem e mal muito bem definido, assim. E aqui não. Aqui os personagens eles são bem complexos, a gente não tem nada muito unidimensional. Outro ponto que eu gosto pra caramba são as personagens femininas. Vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu sempre bato muito nessa tecla, eu sou bem chata. E aqui eu acho que a gente tem vários personagens bem legais. A gente tem a Winry e a Risa, que são duas personagens que são o par romântico dos protagonistas. Elas caem no clichê do papel. Mas o desenvolvimento delas é legal, assim, elas são personagens muito fortes, muito decididas, elas sabem se virar sozinhas. A Risa, inclusive, é a guarda-costas do Roy, né, de um dos protagonistas. Ela tá ali para proteger, então é uma inversão, assim, bem interessante de papéis. E tem a Olivia Armstrong, que é uma das personagens mais sensacionais que eu já vi. Ela comanda ali a legião mais foda de Amétrias, num lugar super inóspito, frio, ela comanda um monte de homens, ela não tem par romântico nenhum e ela consegue se virar perfeitamente bem sozinha. Ela tem uma espada, tipo, mulheres com espada, muito legal. Então nós temos personagens femininas bem construídas e talvez isso aconteça porque a autora é mulher. Provavelmente, tem muitos mangás por aí que, eu não sei se é porque é um homem que faz o roteiro dele, mas tem muitos que personagens femininas no mangá tem muitas que são muito ingênuas ou são muito menininhas, assim. Ou então as personagens são muito, assim, vulgares, digamos assim. Elas acabam descambando pra parte da sexualidade, né? Então usam roupas muito justas. Porque nesse mangá isso não acontece. Porque no mangá nunca será um ponto negativo, é um ponto muito positivo da história. Uma outra coisa que a gente tem que falar é sobre a pesquisa da Arakawa para fazer esse mangá. Ela pesquisou muito. O André citou antes sobre como a história aqui ela é incomum, né? Ela pega elementos de alquimia, Idade Média, Europa, não é exatamente o que a gente costuma ver em mangás, né? Foge um pouco do padrão. Foge um pouco do padrão. Mas ela realizou uma pesquisa histórica muito extensa. A alquimia ela realmente existiu, era uma prática da Idade Média. Existem várias figuras muito famosas da medicina que eram alquimistas e ela vai utilizar tudo isso aqui. Assim, os menores detalhes dessa história foram muito bem pesquisados. Por exemplo, os círculos de transmutação que ela usa aqui, que os alquimistas usam para praticar, né, a sua magia, eles são feitos a partir de símbolos que realmente eram usados na Idade Média. Então tudo ali tem um significado, ela constrói um universo muito rico. Tem também o exemplo do pai dos irmãos Elric. Como é que se chama ele mesmo? O Von Hohenheim. Hohenheim, não sei falar essa palavra, Von Hohenheim. Os pais deles então se chamam Von Hohenheim, ou algo muito parecido com isso. E ele é uma figura que realmente existiu. Ele era um médico que também praticava alquimia na Idade Média, no século XVI, se eu não me engano. Ele nasceu na Suíça e ele é mais conhecido como Paracelso. A gente chegou a estudar ele na escola. Ele é o cara que deu o nome para o elemento zinco. E ele era um grande alquimista, por isso que ela faz uma homenagem aqui no mangá. E uma das teorias mais famosas dele era a teoria dos homúnculos. Essa teoria de homúnculos ela é muito bizarra, porque o tal do Von Hohenheim ele acreditava que a gente poderia criar homens em frascos. Então você pegava esperma de homem, colocava num frasco, tapava, colocava para aquecer em esterco de cavalo, um monte de coisa nojenta, não sei a receita inteira, não me interessei tanto assim. Mas daria certo. Depois de 40 dias você teria ali um pequeno homenzinho dentro do seu frasco
E a gente tem esse personagem aqui na história também, o Homem do Frasco. Então é bem essa lenda nossa, do nosso mundo real, que a autora vai transpor para o mangá. Traço. O que podemos falar sobre traço, André? Bom, o traço é estilizado em formato mangá, padrão, mas ele tem olhões, mas não chega a ser tão exagerado os olhões. Tem mangás que eles aumentam muito mais os olhos. E é um traço muito característico, é muito original. A autora consegue colocar essa personalidade na arte. Qualquer mangá que você pegar que foi ela que desenhou, que ilustrou, você reconhece? Ela vai reconhecer. Esses personagens são muito característicos, assim. Não repete o traço de um personagem, o rosto dele, a expressão, não repete nos personagens. Então você consegue distinguir um personagem de outro com muita facilidade. Cada um deles é bem caracterizado. Bem caracterizado. Né? Isso é muito legal. Tem alguns autores que não têm essa criatividade, né, para criar personagem. Cavaleiros do Zodíaco, estamos falando de você. A gente está falando mais de Dragon Ball. Dragon Ball, a própria Akira Toriyama falou que não tem criatividade para criar rosto. Então, você vê que todos os personagens têm tudo o mesmo rosto. Bom, mas Cavaleiros é assim, é só mudar o cabelo, cara. O cabelo é armadura, tudo igual. Dragon Ball é bem isso também, mas o rosto é totalmente igual. Não, mas o traço aqui é bem bonito. E tem uns desenhos ela pega alguns detalhes, assim, de situações mais corriqueiras, tipo um personagem quebrando um espelho, um personagem olhando o outro. É tudo tão sutil, assim, eu acho que o desenho dela é cheio de detalhes. Eu gosto muito, principalmente dos quadros que não tem diálogo. Fullmetal é uma história que mistura elementos de fantasia, referência histórica, steampunk, tem toda a coisa dos mangás, da luta, da ação, da aventura. Então, ela pega muitos elementos de universos muito distintos e constrói uma baita história. É uma história que eu amo, assim, eu sempre digo que se eu pudesse escolher no mundo qualquer história para ter escrita, seria essa. É um universo muito rico e eu recomendo muito, muito que vocês leiam. Se vocês já acompanham mangás, assim, já têm o hábito de ler mangás e não conhecem Fullmetal, eu acho que tem que conhecer. Até quem não conhece mangá é um modo de entrar no universo. Exatamente. Se você nunca leu mangá, mas tem aí uma certa curiosidade, gostaria de conhecer, comece por Fullmetal, porque tem muita gente que tem um pouco de preconceito de mangá, que vai ser aquela lutinha padrão. Não, esse aqui é bem... Ou que a história é muito infantil, muito infantil, né? Sim. Eu acho que Fullmetal tem sim elementos de mais juvenis, assim, mas ela tem muitas camadas, assim, eu acho que é uma história que dá para muitos públicos. Tem vários níveis de interpretação. É uma história muito bonita. Então é isso. Se vocês gostarem do vídeo, faça o que então? Deixe seu like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like se vocês quiserem que o André participe de novos vídeos, porque eu vou arrastar ele aqui pro canal novas vezes. Deixe nos comentários também se vocês gostam de algum mangá, se vocês gostariam que a gente resenhasse algum deles. Indicações, sugestões, a gente pode continuar conversando, né, sobre esse universo que a gente gosta tanto. Grande beijo e até a próxima!